Senhor Deus, a Tua palavra diz que em Teu nome devemos abençoar todas as pessoas, as que amamos e também aquelas que ainda não conseguimos amar. Eu sei, Jesus, que as bênçãos é o fruto do Teu amor dentro de nós e agindo através de nós. Por isto, eu agora te peço, enche o meu coração com Teu amor e em Teu nome, Senhor, eu abençoo as pessoas que tanto me magoaram, prejudicaram e me ofenderam. Que as Tuas bênçãos restaurem o coração de todas estas pessoas e as encha de amor e de muita paz. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, como sempre, Deus nos envia mais uma belíssima mensagem. Que todos nós possamos abrir os nossos corações e ouvir o que Ele vem nos dizer. Eu me chamo Luiz Cláudio e a palavra que quero compartilhar com todos vocês neste dia de hoje, ela se encontra no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Senhor, ensina-nos a rezar. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, as nossas orações não podem ser apenas repetições de palavras. Nossa oração deve ser um momento de comunhão e de reconciliação com Deus e com os irmãos. Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Isto está em Lucas, no capítulo 11, no versículo 1. O Evangelho de hoje nos demonstra, que nos aponta Jesus vivendo um de seus tantos momentos de oração. Sabemos que ele mergulhava na oração, se entregava à oração. Ele ia com todo o seu ser, seu corpo e sua alma, viver este mistério de comunhão profunda com seu Pai por intermédio da oração. Os discípulos do Senhor o viram rezando, aproximaram-se dele e disseram a ele: Senhor, ensina-nos a rezar, assim como João ensinou a seus discípulos. Deixe-me dizer uma coisa a você. O pedido dos discípulos deve ser também o pedido de cada um de nós. Como diz a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 26. Do mesmo modo, também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos rezar, ou seja, orar como convém. Na verdade, nós não sabemos rezar e muitas vezes deixamos de rezar, deixamos de orar, porque não sabemos como fazê-lo. Nós não sabemos como nos dirigir a Deus. Então, este deve ser o pedido, a súplica da nossa alma. Nós devemos primeiro reconhecer essa nossa miséria e essa nossa fraqueza, que aliás não é um erro nenhum admitir que não sabemos isso ou aquilo, sobretudo diante de Deus, e admitir que não sabemos nos relacionar devidamente com Ele. É Deus quem pode nos ensinar, é Ele mesmo quem pode nos educar e nos apontar o caminho e a direção da escola de oração, tão necessária e tão importante. As nossas orações não podem ser apenas repetições de palavras, porque se torna, muitas vezes, mais fácil e mais cômodo, ou até uma oração sem o comprometimento com aquilo que queremos de fato colocar no coração de Deus. Por isso, Jesus hoje não nos ensina uma fórmula apenas
o Pai Nosso, que tanto rezamos, oramos, nos cultos religiosos, nas missas, nas nossas orações diárias, cotidianas. Não é simplesmente uma fórmula a ser conhecida, mas é um modo de ser, é nosso modo de nos relacionar com Deus. É o modo como deve ser a nossa oração. Cada oração deve ser um momento de exaltar o Pai. Cada oração deve ser um momento de suplicar pelo reino de Deus para que Ele aconteça em nosso meio. Cada oração nos deve ser um momento de exercer a caridade, de pedir o pão, não só para mim, mas para todos nós. Nossa oração deve ser o nosso momento de reconciliação com Deus, pedindo que Ele nos perdoe a cada dia. Mas cada oração deve ser também o nosso momento de reconciliação com os outros, porque do mesmo jeito que precisamos suplicar pelo perdão de Deus, nós queremos suplicar que Ele também nos ensine e nos ajude a perdoar a quem nós não conseguimos perdoar. E você sabe que isso não é tão simples, muito menos tão fácil. Nós precisamos do auxílio de Deus em cada oração. Nós precisamos pedir a força de Deus para nos livrar das tentações e dos perigos da vida. Se aprendemos com Jesus este modo de ser e de orar, a nossa oração vai crescer. Não faça da sua oração apenas um momento de dizer um Pai Nosso, mas faça da oração um momento de comunhão com Deus, de súplica a Ele, de reconciliação com Ele e com o próximo. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que Jesus ensinou seus discípulos a rezar, ensinou-os a orar. Mas isto não quer dizer que Jesus os ensinou a decorar um monte de palavras e a imitarem um papagaio, repetindo as palavras que aprenderam. A oração era uma prática constante da vida de Jesus. E muito mais importante do que as palavras que os discípulos deveriam dizer é imitar a atitude de encontro filial de Jesus com o Pai e uma série de valores que deveriam ser conhecidos e experimentados, de modo que a oração expresse uma forma de vida segundo os valores do reino, como a fraternidade, a partilha, o perdão e a própria presença de Deus no coração e na vida das pessoas, e expresse também a nossa atitude filial diante de nosso Deus, que também é nosso Pai. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.